Vamos começar a repercutir, então, o lançamento do novo PAC. A gente está em contato com o Paulo Rezende, ele é coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral. Paulo, obrigado por atender aqui a Band News FM, pela atenção com o nosso ouvinte. Eu queria te fazer uma pergunta antes de falar do PAC, falar da infraestrutura de modo geral, né? A gente está vendo o terceiro programa de aceleração do crescimento. Queria te perguntar, fazendo assim uma análise bem geral, qual é o tamanho do gargalo que o Brasil tem hoje em termos de infraestrutura e o quanto que o crescimento foi acelerado em relação aos últimos dois, o que a gente pode esperar de um terceiro, que é bem ambicioso. A gente está falando aqui de quase 2 trilhões de reais em investimento nessas obras, né? O Brasil ainda está muito atrasado no quesito infraestrutura, mesmo com tantos programas para acelerar esse crescimento. Muito bom dia para você. Bom dia, Ivan. Muito bom dia, Roberta. Bom dia. É um prazer falar com vocês, com os nossos ouvintes. Nós estamos muito atrasados. Aliás, entre as 20 principais economias do mundo, o Brasil é o único país que não está entre os 20 principais países que investem em infraestrutura. Pelo contrário, a nossa posição é de número 72, é a 72ª melhor infraestrutura de acordo com o Banco Mundial. Então, o nosso investimento nos últimos 40 anos tem sido de cerca de 0,8% do PIB em infraestrutura de transportes, enquanto os nossos maiores concorrentes, China, Estados Unidos, etc., investiram nos últimos 40 anos mais de 3% do seu PIB. Isso não melhorou nos últimos anos, infelizmente, e o Brasil hoje depende muito do investimento da iniciativa privada para manter o mínimo possível de investimentos. Sim, agora, quando a gente pensa nessas obras, né, e no investimento, a gente precisa da conclusão das obras para que eles retornem, porque a gente sabe que há essa necessidade de investimento, como você estava explicando, Paulo, na infraestrutura aqui do país. E aí, pensando nessas principais que vão ser anunciadas, entre os projetos do PAC, a gente tem o Ferrogão, que corta a Amazônia, um trem de passageiros entre São Paulo e Campinas e até uma ponte Brasil-Uruguai. Qual que é a sua análise referente a essas três, e elas são viáveis, de fato? Elas são viáveis sob o ponto de vista da demanda, ou seja, sob o ponto de vista delas conseguirem transportar pessoas e cargas de imediato, elas são, Roberta, extremamente viáveis. A Ferrogrão, por exemplo, ela vai ser a primeira ferrovia na parte norte do Mato Grosso, sul do Pará, em toda a nossa história. Ou seja, não existe 1 quilômetro de trilho naquela região. É tudo transportado por caminhão e alguma coisa por hidrovia. A mesma coisa do trem de passageiros ligando Campinas a São Paulo, né? Então, a demanda existe. A grande preocupação é com o marco regulatório e realmente fazer com que o licenciamento ambiental, o respeito aos povos originários, etc., caminhe junto com a engenharia. O Brasil é extremamente atrasado quando nós conflitamos meio ambiente, por exemplo, com engenharia. O mundo moderno, hoje, trabalha em infraestrutura de uma maneira amigável com o meio ambiente, porque é mais barato fazer assim. É mais barato você preservar o meio ambiente hoje, por exemplo, do que fazer intervenções futuras. Então, a minha grande preocupação, para te falar a verdade, é que quando a obra é colocada em discussão, imediatamente assume-se um conceito de muito extremismo, por um lado do meio ambiente, o outro lado da engenharia. Então, o Brasil precisa amadurecer muito nisso, viu? Agora, demanda existe. É um país, hoje eu acredito que o Brasil seja
tranquilamente o país de maior demanda em infraestrutura do mundo. Isso aí é uma fala bem forte, né, Paulo? Porque quando você fala que a engenharia e o meio ambiente, essas coisas não se conversam aqui no país, vai muito pelo ambiente político também, né? E tudo que a gente vê acaba numa discussão, às vezes, muito pouco técnica, muito mais ideológica, e, enfim, que pauta também outras discussões, não só em relação à infraestrutura, né? Então a gente pode dizer que tem um atraso de infraestrutura também provocado muito por um atraso numa discussão política que seja engrandecedora, né? A gente acaba caindo sempre nas mesmas armadilhas, né? Eu queria só pegar uma fala sua do comecinho da entrevista sobre a dependência do investimento privado, né? Porque assim, quando o governo fala do novo PAC, 1,7 trilhão, isso vai depender muito ainda, né? Porque a gente não tem o novo arcabouço fiscal aprovado lá no Congresso Nacional, então assim, o governo está trabalhando com um orçamento que não sabe se terá, mas vai trabalhar para que tenha, e com a dependência desse investimento privado também, né? Será que demorou muito para o país perceber que dessa necessidade, né, de caminhar junto com esse investimento? Estou falando disso de país, mas obviamente dos governos do PT, que foram os governos que lançaram o PAC, né? Porque são mais de 14 mil obras paradas hoje, e muitas delas de PACs anteriores, né? Que provocou esse ato aí no meio, né? Porque de boas intenções sempre vivemos, né? E todos os governos acreditam, né? Mas na prática parece que a coisa não sai do papel. Eu tenho, Ivan, um conceito seguinte: eu acredito, eu tendo a pôr fé em todos os grandes planos de governo que o Brasil tem lançado nos últimos 50, 60 anos, porque todos eles prometem o paraíso, né? Agora nós vamos, né? Então, o novo PAC, lançado pelo governo atual, ele não é diferente dos vários outros grandes planos brasileiros. Inclusive, nós temos obras contidas no plano atual que elas se repetem há 40 anos. Elas são inseridas nos grandes planos governamentais há 40 anos, né? 50 anos, mais ainda. Então, só para vocês terem uma ideia, no Pará existe um gargalo para navegação chamado Pedral do Lourenço, né? Esse Pedral do Lourenço são rochas, né? No rio. Então, elas evitam a navegação entre grandes estados, uma navegação de longa distância, né? O Pedral do Lourenço é centenário. Se nós tivéssemos planos tipo o PAC há 100 anos, o Pedral do Lourenço estaria lá. Ele está no novo PAC. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos, a sociedade brasileira precisa olhar para esses planos e evitar a ingerência política, evitar aquele aproveitamento não republicano, eu diria, de obras, né? Obras não significam oportunidade desse ou daquele político fazer fama. Obra significa um crédito que a sociedade brasileira dá ao governante do momento. Então, nós esperamos, sinceramente, eu tenho muita fé no novo PAC, como eu tive muita fé em todos os outros planos, porque infraestrutura traz, sim, produtividade, competitividade, redução de custos, geração de empregos e riquezas. Isso já é provado no mundo inteiro. Que o Brasil faça parte desse grande contexto, mas de uma forma onde o Estado prevaleça sobre os governos, né? E, Paulo, qual que deve ser o maior desafio para você, pensando nas obras nessa edição do PAC? Veja bem, Roberta, nós temos um orçamento de 1,7 trilhão, né? Desse total, 612 bilhões é iniciativa privada. Então, isso significa que é preciso previsibilidade, modelagem técnica, não vender o paraíso,
venda os problemas, venda, sim, o otimismo, mas um otimismo moderado. Toda obra tem dificuldade. Nós temos imensos problemas no aprimoramento dos mecanismos de concessão no Brasil. Nós temos imensos problemas regulatórios, de licenças ambientais. Eles continuarão. Não vamos vender que isso acabou. Então, esse é um primeiro grande desafio. Credibilidade por parte do setor privado. Um segundo desafio está realmente na responsabilidade fiscal, no arcabouço, reforma tributária. Tudo isso tem que andar juntos, porque, veja bem, nós temos somente do orçamento da União no PAC 371 bilhões. Para um país que trabalha com déficit, investir 371 bilhões vai exigir muita responsabilidade fiscal. E eu diria muita inovação, né? Pensar fora da caixa. Não vender o orçamento público capaz de dar conta de tudo, porque não vai dar. O dinheiro tem, né? O orçamento é outra coisa, né? Mas é o que o Paulo está falando, né? Você tem boas intenções, a gente tem fé, né, Paulo? Mas tem ambiente político, tem legislação, tem burocracia e tem o próprio fato da gente estar lá na 72ª posição nos investimentos em infraestrutura, que é altamente necessária, né? A gente depende de uma boa infraestrutura para que essas obras também saiam do papel de uma forma fluida, vamos dizer assim, né? Então, assim, quanto menos a gente investir em infraestrutura, menos infraestrutura a gente vai ter para poder investir em infraestrutura e a gente vai cair lá no pedrão lá e não conseguir atravessar esse rio cheio de pedras, né, Paulo? É verdade. E assim, o conceito de planejamento de longo prazo, né? Veja bem, quando você tem um plano cujo você tem alguns pilares importantes, mas um dos pilares é a retomada de obras paradas aos milhares. Nós não podemos dizer que é um país que caminha bem, né? Então, nós temos condições de recuperar o Brasil, retomar as obras novas, trazer a iniciativa privada para o lado do setor público, as parcerias, etc. Mas lembre-se, a iniciativa privada, ela precisa de transparência, ela precisa de metodologia, ela precisa de uma modelagem muito bem feita. Agora, quando eu digo iniciativa privada, é porque nós não somos obrigados a forçar, ou seja, ninguém é obrigado a participar de obra nenhuma. Participa se tiver uma modelagem positiva pelo lado da iniciativa privada. Agora, o lado do governo os governos brasileiros pararem de pensar que quando um cidadão paga imposto, ele pode investir em qualquer obra. Não, é preciso de modelagem, é preciso de previsibilidade, é preciso de continuidade. O governo não passa de uma grande empresa que nos representa, né? E é assim que tem que ser considerado. O dinheiro que o cidadão paga para o governo gera dinheiro nenhum, né? Então, o dinheiro que o cidadão paga precisa ter um retorno visível. Caso contrário, nós vamos continuar com a ingerência política que tem destruído o Brasil ao longo dos séculos, né? Nós conversamos com Paulo Rezende, coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral. Paulo, muito obrigada pela entrevista, por nos ajudar aqui a traduzir todos esses números e obras do PAC hoje. Bom trabalho por aí, até uma próxima. Muito obrigado, um abraço, Roberto e Fã, e um abraço a todos os nossos queridos ouvintes. Um abraço. Valeu, Paulo.